Boa noite, Eduarda. Boa noite, todo mundo. E neste livro aqui, Eduardo, Boa noite. boa noite. Tenho mensagens de revigoramento. Do Divaldo também. Tá. Você que escolhe. Ou esse aqui, Jesus em Nós, ou SOS Família. Jesus em nós. Tá na mão. Combinado. Faz assim, Sérgio, faz um encerramento com essa mensagem de Jesus em nós, para a gente já vai embora com Jesus no coração de todo mundo aqui. Boa noite, Daniel. Boa noite, Raul. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Então eu faço o encerramento com Jesus contigo. Isso. Beleza. Obrigado, Sérgio. Imagina. Daniel, que hora que a gente vai amanhã? É à tarde, né? Então, a que horas? Eu acho que é 2 e pouco, né? Eu te pego. E a gente volta a que hora, mais ou menos? Só para saber. Eu acho que vai até umas 6 e pouco, 7, mas a gente pode voltar antes, porque também cansa. Tá. A gente combina. Porque fica melhor bom. para você. Não, tranquilo, só para saber, só para me programar só. Eu pensei que a gente ia sair uma hora da tarde. Não. Aí um pouquinho depois. Tá bom, combinado. Eduardo. Beleza, Daniel? Fala, Sérgio. Tudo bem? Graças a Deus, tudo em ordem. Que bom. Eduarda. Boa noite. Boa noite. Tá cortando a unha? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Só pequeno aqui. Boa noite.
Boa noite, Marco. Pensei que estava com sem som, eu estava com som, mas estava sem som. Eu pensei que era o meu. Falei, acho que você Não, vai o meu, boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora que eu vi que eu falei, caramba. Só vamos esperar. A Eduarda foi pegar água que ficam aqui em cima da mesa enquanto a gente faz os trabalhos para as águas serem fluidificadas, né? E, aliás, eu sempre penso, eu esqueço, né? Vocês também têm, né, a garrafinha de água, copo de água do lado, né? Enquanto que a gente faz... Ah, isso aí. É importante a gente deixar uma garrafa, um copo de água do lado, porque de uma maneira ou de outra sempre vão ter os espíritos do bem aí vibrando pela gente e né, fluidificando nossas águas. Então, boa noite, Sueli, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e vocês? Bem. Tudo, Eduardo? Bom, A Sueli sempre chega em último lugar, então, Sueli, você vai abrir o trabalho hoje, tá? tudo bem. Castigo, né? Chegou por último, se mandou. Os últimos eram os primeiros, então você faz a abertura, ué. Então, tá bom. Então, tá bom. O Sérgio é o primeiro em chegar, ele faz o encerramento, entendeu? Tá aí, ó. A gente inverte as posições, né? Se prepara, Sérgio, se Não, prepara. ele já, né, a gente já combinamos. Ah, eu que não sabia, a surpresa Não. foi pra mim. Chega mais Eu não preparei cedo, Sueli. nenhuma leitura pra gente fazer, viu, Sérgio? Não preparei Chega nada. mais cedo, Sueli. Fala, Então, Marcão. Boa noite, pode começar? Nailda. Pode começar, então? Pode, por favor. Então, tá bom. Vamos fechar Boa nossos noite. olhos. Boa noite a Boa todos. noite, Nailda. Boa noite, Su. Boa noite. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar lento e profundamente por 3 vezes, deixando todos os problemas lá fora. Vamos nos permitir aprender, abrir nosso coração, nossa mente e tentar fazer hoje a nossa noite de estudos uma noite maravilhosa. E assim, agradecidos, vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, assim se faça. Uma boa noite de estudo para todos. Amém. Obrigado, Sueli. Então, só vou fazer um breve relato do último capítulo. O capítulo da semana passada foi o sopro, né? E começa com o Alfredo convidando Aniceto, Vicente e o André Luiz, para ficarem a noite, passar a noite lá, porque iria estar acontecendo aquela tempestade magnética, né? Que vocês lembram, aquela tempestade magnética é para fazer essa limpeza no umbral do peso, né? Das energias, no caso, dos pensamentos que o desencarnado... Boa noite, Cris. Tá vendo? Chegou, tá vendo? Aí. A força mental foi forte, viu, para você. E aí, o André, né? Aliás, o Vicente, diante do convite do Alfredo, eu falei, não, nós não temos que continuar caminho, porque eu quero que tanto o Vicente quanto o André Luiz comecem logo, né, a trabalhar. Ele falou, olha, se for por questão de trabalho, vocês podem passar essa noite aqui trabalhando à vontade, porque essa noite, por causa da tempestade, né, vai ter muito trabalho, vai ter muito o que ser feito. Então, aí eles acabam decidindo ficar. E uma questão aí que o André também se surpreendeu foi quando o Alfredo falou, olha,
fiquem aqui esta noite e amanhã de manhã vocês podem pegar meu carro e ir até o limite onde eles podem falar, meu, o carro, como assim, né? O André se surpreendeu com isso daí, né? E aí ele fica sabendo que existe um sistema viário muito grande, um sistema de transporte muito grande, né? Por quê? Porque fica muito próximo, né? O umbral da crosta terrestre está muito próximo, e com isso, as energias densas ficam, né? Ficam muito próximas do que, né, do que é aqui na Terra, por causa das energias densas, né? Mas aí, continuando, né, o Alfredo, ele pede para Esmária, né, a esposa dele, preparar duas moças lá, avisar que vão precisar de mais técnicos de sopro, né? Aí o André falou, oh, técnicos de sopro, o que é isso daí, né? E aí né, começa uma explicação do que seria técnico do sopro, que é, assim, basicamente seria como um passe, como a gente trabalha no centro espírita, né? No centro a gente dá aquele passe magnético, né, para dispersar as energias, mas o sopro magnético, o sopro, ele é uma técnica que realmente exige muito do espírito, tanto é que é muito difícil, né, os espíritos que se engajam para fazer essa formação lá inclusive no ministério lá, né, da comunicação, é muito difícil, porque eles têm que ter como é pela boca, né, o sopro, ele tem que ser muito limpa, muito cuidada a boca. Então, não pode ter, né, palavras pesadas, não pode ter pensamentos ruins, não podem, os próprios espíritos, né? E aí, imagina só a gente passar por tudo isso. Além do mais, a dieta, né? Uma dieta muito sadia também. Tudo por quê? Porque quando a gente vai trabalhar com o sopro, assim como Jesus trabalhou também, a gente precisa colocar, né, uma intenção cheia de coisas boas. E se a gente pensa coisas não tão boas, se a gente não come adequadamente, aquilo que nós vamos estar passando, essa energia que nós vamos estar passando para os doentes, realmente não vai surgir efeito, não tem como. Então, essa técnica do sopro é também uma técnica de tratamento do fluido cósmico, do fluido divino. Então, tudo isso tem que ser alguém muito, né, muito bem treinado, tanto que é algo que foi falado semana passada também, não é alguém que o Alfredo fala, não é algo que você fala, eu quero, levanta a mão, eu quero trabalhar com sopro. Não, é um curso, tem uma formação lá, um cuidado total para você depois se tornar técnico em sopro. Então, aí, finalizando o capítulo, o André Luiz queria ter mais informação sobre essa técnica do sopro, porém, o Alfredo chama eles para fazer a oração. E aí, fala, bom, então vamos lá, a oração antes dos trabalhos. Esse foi o capítulo 19. E hoje, o capítulo 20, é a Eduarda que vai estar comentando. Boa noite a todos, para quem ainda não falei. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 20, Defesas contra o Mal. Descemos as escadarias e, em frente dos muros altos, pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo, transformado em fortaleza. Novamente, no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconheci agora que entráramos por um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se-me as linhas gerais com nitidez. Então, quando eles desceram as escadarias, André ele pôde perceber, pôde assim observar
com maior detalhes aquela construção grandiosa que eles entraram. Ele já havia falado para a gente que era um castelo, que esse posto de socorro, que ainda não era o posto de socorro, era um farol no posto de socorro, ele tinha o formato de um castelo muito grande, né? As muralhas, os muros muito altos, então com uma construção como a gente pensava naqueles castelos medievais que passam em filme, né? Impressionavam-me, sobretudo, as fortificações. Via a torre de mensagem, consagrada, por certo, ao serviço de resistência. O baluarte agudo, elevando-se acima dos fossos que deixavam transbordar a água corrente. Então, ainda era um castelo com aqueles fossos ao redor, que nem a gente vê mesmo, que daí baixa, né, aquela ponte, né, e embaixo água, que nos desenhos até parece crocodilo assim ao redor, né, tipo pica-pau. A torre de vigia, esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras e, em seguida, as paliçadas e balbacãs, refletindo com complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas? Identificava-lhes a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto, vi com emoção, no cume da torre de vigia, a enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como largo penacho de neve. O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme vem, nossa bandeira é de concórdia e de harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável que persevere o reinado da justiça. Olha só então, o que ele está dizendo é que enquanto a gente não tiver o grande amor universal, enquanto esse grande amor universal não tiver dentro do coração de cada ser humano, será necessário fazer justiça. E a justiça para quê? Para conter os mal intencionados, justiça para disciplinar aqueles que perderam a moderação e o equilíbrio, justiça para conter os malvados, os perversos, para proteger os frágeis, os vulneráveis. E a gente não pode esquecer que aquelas instalações, né, que aquele castelo, aquela fortaleza, ela está no meio do umbral. E o umbral é um local onde a gente tem os espíritos com umas vibrações menores. São os nossos irmãos desprovidos ainda daquela sintonia com a bondade divina, com o amor divino. Então, nesse umbral, a gente vai encontrar quem? São espíritos que estão sendo dedicados à maldade, à perversidade, à crueldade. Eles estão empenhados em manter o mal.
E a gente não pode fantasiar esse tipo de coisa, né? Não é só porque morreu que virou santo. Não é só porque morreu que agora todo mundo é bonzinho, todo mundo conhece a vontade do Pai e tá tudo certo. Não. Esse posto de socorro está no meio do umbral para justamente acolher aqueles espíritos, assim como André Luiz, lá no início do nosso lar, se arrependeram e voltaram o olhar para a misericórdia divina. Porém, esses espíritos eles têm que querer. Não é a gente que tem que querer que eles melhorem. Eles têm que querer melhorar, né? Então a gente não pode fantasiar que morreu, todo mundo virou santo. Morreu, todo mundo sabe o que é Deus, que tem que fazer o bem. Não, senão não existiria umbral, né? Senão a gente não precisaria passar pelo umbral para fazer algumas melhorias na nossa consciência, vamos dizer assim. Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. E embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. Então, isso é muito importante porque quando estamos totalmente imóveis, quando nos entregamos à omissão, né? Quando a gente não cultiva o terreno da providência divina, quando a gente não está fazendo bem, tá? Tá tudo certo. Ninguém vem atacar a gente. As coisas só vão começar a se modificar a partir do momento em que nós começarmos a nos engajar na prática do bem. Nos engajarmos a praticar o bem. E esse posto que está ali no meio do umbral, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o bem. Eles estão ali na propagação do acolhimento desses espíritos necessitados. Diante disso, é como se fosse um farol ali em cima deles, né? Falando assim, aqui tem gente que faz o bem. E aí os espíritos, os nossos irmãozinhos trevosos, vão querer começar a atrapalhar esse serviço do bem. Então, é assim como, né, quando a gente está cultivando um terreno, fazendo uma horta, né? Enquanto o terreno está ali tudo bagunçado, tá? Não tem nada, não chega erva daninha, não chega verme, não chega aranha e cobra, nada disso. A partir do momento em que a gente começa a cultivar a terra, as pragas, os animais peçonhentos, eles começam a aparecer e invadir essa lavoura. Esse terreno que está sendo fertilizado. Tá? Por quê? Porque é um chamariz de luz. É um chamariz do bem. Só não recebe ataques desses espíritos trevosos, tá? Quem não opera dentro do bem. Então, uma maneira para saber que a gente está fazendo um trabalho bom ou não é justamente o quê? Quando a gente começa a sofrer os ataques vindo ao nosso redor. Então, assim, epa, tô incomodando. De alguma maneira eu tô incomodando. Então, significa que o trabalho do bem, ele está sendo realizado. Toda obra do bem, ela será atacada enquanto a Terra for um mundo de prova e expiação. Isso só vai acabar quando a gente passar de fase. Quando a gente sair desse mundo de prova e expiação e ir para os mundos de regeneração, ainda temos ainda um pouquinho de ataque. Mas quando a gente já começar a ir para os mundos felizes,
quando a gente começar a passar por essa necessidade de expiar débitos anteriores, de expurgar débitos anteriores. Então, a gente não pode ser ingênuo, porque esse posto de socorro, ele não está atacando ninguém, né? Ele não está atacando, ele não está mutilando aqueles espíritos que estão ali do lado de fora. Ele está ali fazendo o quê? Protegendo. Então, ele tem aquela estrutura para se proteger dos espíritos trevosos que estão do lado de fora. Então, a gente precisa perder essa fantasia de que morreu, virou santo. Isso não acontece. Se eu sou um espírito nessa encarnação, nesse mundo, nessa materialidade, que está praticando o mal, praticando a crueldade, quando eu desencarnar, a história vai continuar do outro lado. Tá? Talvez eu não seja líder de gangue, mas eu vou ser o quê? Eu vou ser assediada por aqueles que eu fiz sofrer enquanto encarnados. Ou por aqueles que me obsediavam enquanto encarnados. Então, a gente só tirou essa roupagem de carne. A essência, ela continua o mesmo. E quando caminharmos como pessoas displicentes, despreparadas, ingênuas, e nós seremos atacados pelo mal. Sendo assim, o que acontece? Nós não podemos persistir nessa linha de pensamento. Quem dirige o trabalho do bem tem a responsabilidade de quê? De proteger esse trabalho. Não é só porque o trabalho é do bem que a gente tem que baixar a guarda. Fala assim, nada vai acontecer. Não é só porque a gente está fazendo um trabalho do bem que as coisas acontecem assim, não. É porque Deus quis. Isso é invigilância. Enquanto nós estamos trabalhando no trabalho do bem, tá? Nós temos que, a todo instante, mais do que nunca, vigiar e orar. Porque é nesse momento que nós seremos atacados. Então, temos que nos proteger. A gente tem que se proteger e proteger o trabalho do bem. Não é proteger a gente como forma física, é proteger o trabalho do bem. É isso que a gente tem que fazer. E continuando, né? As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenham disso qualquer dúvida, né? Então é isso. Não é porque morreu que deixou de ser mal, tá? Ele só mudou de morada. Ele só saiu dessa morada material e foi para a morada espiritual. E eu não sei te dizer o que é pior. Se é encarnado ou desencarnado. Porque a perversidade, ela continua. Então, lógico, as criaturas, elas estavam encarnadas, cometendo vários crimes. Vai desencarnar e virar santa? Não vai acontecer isso. Isso é fantasia da nossa cabeça. Isso não acontece. Meu Deus, exclamou Vicente admirado, mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura,
que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhece o soberano poder? Então, Vicente, ele tem esse mesmo pensamento que a gente, né? Morreu, será? Poxa, agora que morreu, ele sabe a verdade. Vai continuar ainda passando pelo mesmo pasto? Né? Vamos virar a página e ver que a coisa é outra? Né? Esse é o pensamento. Se eles já desencarnaram, por que continuam com esse mesmo pensamento? Ah, meu amigo, falou Alfredo em tom grave. Fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio e os vaidosos cheios de fatuidade sabem, tão bem quanto os nossos adversários aqui, que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e a contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem. Exigem antes de dar e entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Ou seja, os espíritos em conflito com as leis divinas. Então, eles ficam ali naquele plano espiritual, ainda nesses conflitos internos. Enquanto nós estamos encarnados, né, enquanto somos espíritos cruéis, malfeitores, nós também temos essa consciência do bem e do mal. Mas, para esses espíritos, é muito mais importante fazer o quê? Manter o poder. Esse lado egóico de poder, de conquista, de subjugar o próximo, ele ainda é muito mais importante do que crer e ir em caminho das leis divinas. É o proveito próprio, é um lado egoísta. É a pequenez do quê? Do ser humano. A pequenez espiritual. Ainda espíritos o quê? Imaturos, primitivos, que precisam, na mente deles, conquistar através do medo. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos. Então, eles ficam em uma luta fantasiosa contra Deus, que é o nosso Todo-Poderoso. Eles tornam-se o quê? Rebeldes, atrasando o próprio desenvolvimento espiritual dele. E ele fala aqui uma coisa que é assim, olha, transformam-se em desventurados, em verdadeiros gênios da sombra. Então, assim como nós temos nessa existência material toda essa tecnologia para saúde, né,
né, eu vejo da minha área da saúde, né, mas a tecnologia de instrumental, de computação, de celular, de computador, isso tudo, novas medicações de saúde, novos medicamentos, cura para câncer, isso tudo, no plano espiritual, os espíritos malvados, eles também têm a sua tecnologia para subjugar, inclusive, os encarnados. Que é um papo para um pouquinho mais para frente, para o próximo livro de André Luiz. Qual é todo o maquinário que eles constroem em prol de produzir maldade no outro? Em prol de fazer a obsessão nos encarnados, para manter esses espíritos como escravizados, porque é essa mentalidade deles ainda lá, né? Subjugar os espíritos para escravizá-los. Então, continuando. Intrigado com as profundas observações, eu perguntei: mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra compreendemos certos enganos, mas aqui... Então, André ainda não, sabe, não entendia. Na Terra, a gente ainda está, sabe, cego pela couraça de carne. A gente ainda não entende muitas coisas. Mas aqui, no plano espiritual, nós temos essa expansão da mente. A consciência espiritual. Que é o que a gente pensa enquanto está encarnado. Ó, depois que morrer, né, tudo melhora. Vai saber qual é a verdade. Né? E aí ele se espanta em decorrência dessa situação. Por que ali? Né? Foi uma pergunta muito interessante de André. Por que ali, depois de desencarnado, eles continuam pensando dessa maneira? O generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguiu. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nessas zonas imediatas, a mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições, ou seja, tem a mesma linha de pensamento. Identidade de condições. Eles têm os mesmos pensamentos de dominação econômica, paixões desordenadas, falsos princípios. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal. Olha só, eles se unem para fazer o mal. Cooperativas para o mal. Sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza. E essas forças da natureza, principalmente, são as forças de natureza sexuais. A perversão desses espíritos malfeitores. Vaidades tirânicas, confusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes paixões, talvez mais desordenadas que as da terra, e inquietações sentimentais terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variam de intensidade e coloração. Então, o que ele citou aqui é o quê?
posses de bem material, mesmo no mundo espiritual, sexualidade desenfreada, poder, vaidade. Os temas da corrupção no mundo espiritual continuam sendo os mesmos temas da corrupção no mundo material. Mas e as armas? Perguntei. Acaso são utilizadas? Como não? Disse Alfredo presunçoso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. No entanto, aduzi sob forte pressão, qual o efeito desses projéteis? Assustam terrivelmente, respondeu ele sorrindo, e, sobretudo, demonstram a possibilidade de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Ou seja, aquelas armas, elas mostram o grande poderio daquele posto de socorro. Então, esses espíritos malfazejos, eles se assustam, né, com aquela visão de defesa, de canhões, de muralha, e se amedrontam diante daquela imponência, daquela grandiosidade daquele posto de comando. As armas, elas assustam e mostram que os postos de socorro não estão desamparados. E, né, ele falou isso até sorrindo. Né? Assustam terrivelmente esses espíritos que tentam invadir. Mas apenas assustam? Tornei a interrogar. Alfredo sorriu mais significativamente e acrescentou: poderiam causar a impressão de morte. Ou seja, olha só, como que é a mente do espírito inferior. Só porque ele recebeu um projétil bélico, um projétil de arma, ele acredita que morreu novamente. Olha só. Ele já está morto, ele leva um tiro e acha que morreu de novo. Então, eles causam essa impressão de morte naqueles espíritos. Que diz? Exclamei com um insofreável espanto. O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade dos esclarecimentos, obtemperou. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. As criaturas que se agarram aqui às simples impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação, da mesma forma que os espíritos dedicados às regiões superiores estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Então, aqueles veículos, ou seja, os espíritos inferiores, os espíritos com um pensamento ainda primitivo, eles estão tão arraigados à materialidade que esses próprios pensamentos fazem essa densidade do corpo espiritual deles. Então, quando ele fala, né, já que desencarnamos do corpo material, vamos desencarnar nossa mente também. Vamos desencarnar os nossos pensamentos. Agora, se os nossos pensamentos continuam na materialidade, o que vai acontecer? A gente continua tendo essas percepções materiais.
E o que ele fala? Os espíritos já evoluídos, eles fazem a mesma coisa. Eles vão evoluir a mente deles também. Então, essa materialidade não cabem a eles mais. Eles já estão numa sutileza espiritual, uma sutileza material, um perispírito menos denso, por conta, inclusive, dessa mudança de pensamento, essa evolução no pensamento deles, evolução espiritual. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão de morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Ninguém desaparece. Aí ele chega e fala aqui que a nossa morte do corpo físico aqui na Terra, ela não é pura ilusão? O espírito não é eterno? A gente só o quê? Troca a nossa casca. A gente só troca a nossa roupagem. Então, a morte que ele está dizendo aqui é pura ilusão. Olha só, gente. Ninguém morre, né? Somente o nosso veículo material que se desintegra nesse corpo físico. O espírito, ele nunca morre. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Quando a responsabilidade dos que matam, isso é outra coisa. Então, os espíritos, eles ficam ali transparentes momentaneamente e, às vezes, eles ficam naquela latência, né? Naquela ausência durante um período. Agora, a responsabilidade dos que matam, aí já é outra coisa. E além desta observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que, nesta esfera, o corpo denso... Perdi a conexão. Agora foi, né? Voltou? Voltou, né? Tá. Mostrou aqui pra mim que eu tinha perdido a conexão. Então, voltando a falar. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Quanto à responsabilidade dos que matam, isso é outra coisa. E além desta observação, que é da... Perdeu de novo? Poxa vida. Voltou? Tá. E além dessa observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que nessa esfera o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele, enquanto que, para obter o corpo físico, almas há que trabalham por vezes durante séculos. Olha só isso aqui, gente. Então, os veículos do corpo perispiritual, a gente troca, né? Eles sofrem trocas, né? Não acontece de quando a gente escuta nos livros, né? A gente não tem ali a lembrança de quando estávamos no mundo espiritual.
mas que fala qual é a roupagem que você quer vestir, né? Qual é a roupagem que você tem maior afinidade diante das nossas últimas encarnações, né? Quem é o espírito que está ali atualmente? Então, a gente consegue, no plano espiritual, trocar essa capa perispiritual, essa roupagem perispiritual. Por quê? Porque a gente sabe que a projeção mental no plano espiritual, ela é muito forte. E ela é predominante, é ela quem faz todas as construções no plano espiritual. Agora, no corpo físico, isso daqui é mais difícil. Preparar um processo reencarnatório, voltar à carne é muito mais difícil. A gente precisa adensar o corpo, criar uma fecundação, uma materialização, um crescimento do corpo. Então, o trabalho ele é muito mais difícil. Essa roupagem carnal, ela é muito mais difícil de ser adquirida. E tem espíritos que passam séculos preparando o momento da reencarnação. Vicente e eu caláramos, estupefatos. Alfredo sorriu serenamente e perguntou bem-humorado: vocês conhecem a lenda hindu da serpente do santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou. Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem, como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhes pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhes os teus dentes e emitindo os seus silvos. Nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva.
O administrador fez longa pausa e concluiu: creio que a fábula dispensa comentários. Ou seja, né? Aqui o Alfredo ele está ajudando a separar dois conceitos muito importantes, inclusive, não só no mundo espiritual, mas como no mundo material também. O de ser bondoso e o de ser bonzinho. Existe uma diferença muito grande em ser bondoso e ser bonzinho. O ser bondoso, o que quer dizer? Não atacar ninguém, não provocar ninguém, não fazer fofoca, não tomar a iniciativa de prejudicar alguém, de assim, mentalizar, planejar o prejuízo do outro. Então, o ser bondoso é agir corretamente. É ter Deus no coração, é ter amor ao próximo. Não ser aquela pessoa que queira prejudicar o outro. Eu acordei hoje para prejudicar fulano. A minha meta do dia vai fazer a vida daquela pessoa um inferno. Tá? O ser bondoso, não. O ser bondoso é não querer o mal do outro. Agora, o ser bonzinho, ele é diferente. O ser bonzinho, ele quer agradar a todo mundo. Ele quer mais parecer do que ser. Ele está tão preocupado com o que ele é para os outros, do que os outros acham dele, querendo agradar todo mundo, né? Que daí ele se perde nessa evolução. Um minuto? Então, vamos derrubar e daí a gente continua, tá?
Então, só pegando o gancho, né? O ser bonzinho, ele quer o quê? Ele quer aparecer. Ele quer saber de agradar a todo mundo. E aí ele quer agradar até mesmo quem? Os criminosos e os perversos. Ele quer se parecer bonzinho. Quer que todo mundo goste dele. Não existe unanimidade na vida, né? E nessa de, inclusive, querer agradar a esses criminosos e esses perversos, ele se perde. E aqui que ele se perde. Pois nessa coisa de ser bonzinho, de ser bom, né, de querer se parecer bom, de querer se amostrar, ele deixa o quê? Ele deixa o bem descoberto, desprotegido. Ele deixa de proteger o bem. Ele permite que os perversos destruam todo o trabalho do bem. Isso não é bondade, tá? Isso é o quê? Isso é imprudência, é invigilância, é imprevidência. Isso é um desrespeito com as obras divinas, com todo o trabalho que o bem tem para se construir. Isso é ego. A pessoa está mais preocupada com a imagem que ela passa para os outros do que em defender o bem que deve ser defendido. Não precisa de violência, mas precisa ser defendido. Então é por isso que nesse posto de socorro eles têm aquela muralha, aquelas armas. Porque o que eles estão fazendo ali é o quê? É o bem. É o acolhimento daqueles espíritos necessitados. Então, eles são o quê? Bondosos. Agora, se eles fossem bonzinhos, no intuito de ficar bem ali no bairro, né? Então, eles baixariam as guardas e deixariam o quê? Os perversos entrarem e destruírem todo o trabalho que eles constroem no bem. E aqui a gente termina, então, esse capítulo 20 do livro Os Mensageiros. Alguém quer dar a sua palavra? E a gente demora para perceber isso, não? Às vezes a gente tem essa coisa de querer ser muito bonzinho, que se cobra muito isso, e na verdade isso é uma falta de sempre, não é isso, né? Uma coisa é a generosidade, outra coisa é esse ego inflado, para que todo mundo goste de você, né? Exato. E se a gente for lembrar o que o Emmanuel falou para o Chico, né? A primeira lei é ser disciplinado, segunda disciplina, terceira disciplina, né? E aí, quando a gente coloca a disciplina em alguns lugares, pensa que você é ruim, né?
Aí você acaba não colocando disciplina para o pessoal não, né? Vamos falar que sou chato, né? Mas a disciplina não quer dizer que seja, né? Que você tem que ser bonzinho, né? Tem que ser bom. É o pai que não educa, né? É o pai que faz tudo por filho. Exato. Então, eu acho que quando o Emmanuel falou isso para o Chico, é bem isso mesmo, né? Porque ser disciplinado não quer dizer que ser uma pessoa ruim. Ao contrário, né? É. E como é difícil, a gente percebe que, como isso é difícil, você veja que já desencarnou, já está no outra vibração e ainda há essa necessidade de toda essa estrutura de proteção a fim de que o trabalho em esferas um pouquinho mais elevadas que a Terra não sejam agredidas, né? Não seja agredido o trabalho. Porque eles ainda têm toda essa estrutura para contrabalançar com essa vibração extremamente agressiva, né? Que existe e vai continuar existindo, até que a gente consiga ter um estágio de evolução melhor, né? A gente, estou falando do planeta todo, né? Os espíritos aqui todos, encarnados e desencarnados. E parece que é tão simples entender alguma coisa, mas não é, não. Eu acho que quando você tira o invólucro carnal, que as coisas se apresentam, na verdade, como elas realmente são, né? Não tem muito disfarce, não. É aquilo lá. Você está vendo a pessoa como ela é, aquele espírito como ele realmente é. E aí, essa imagem, né, do próprio espírito para com ele mesmo, e perceber que ele não é uma pessoa legal, que ele fez uma série de coisas e ele continua fazendo, vibrando em frequências muito baixas, né? Isso deve ser muito difícil e muito revoltante para a compreensão. Por isso que eu acho que quanto mais a gente puder estudar e aprender, melhor é para a gente. Porque ao chegar do lado de lá da vida, você tem mais ferramenta para administrar essas mudanças e entender o que eu estou fazendo aqui agora. Onde é que eu estou, por que eu estou e o que eu estou fazendo aqui, né? Eu acho que essa é a coisa mais difícil de fazer a passagem para materialistas, para espíritas também, né? Que às vezes acham que conhece tudo e não conhece. A gente soltar as amarras da terra, os apegos, né? Acho que é difícil para todo mundo, mas eu penso, na minha ignorância, que uma pessoa mais materialista, ou que gosta de deter o poder, ou que foi muito corrupto, ou que faz uma série de coisas, soltar tudo isso e ver que nada disso vai adiantar, porque agora não é assim no outro plano, isso deve ser terrível, né? Às vezes a gente, numa reunião mediúnica, escuta coisas de 2, 3, 4 séculos. Você imagina a dor dessa entidade, né? Não conseguindo soltar, né? Arraigada com a mentalidade ainda terrena, né? De poder, de querer prejudicar, de querer reassumir os seus bens, né? Suas terras, sua esposa, suas joias e por aí vai. Né? Deve ser muito difícil mesmo. E eu acho que desse trabalho desses missionários é de uma complexidade. Acho que tem que estudar muito no plano espiritual para conseguir chegar nesse nível, porque não é fácil. Né? Mas é possível, né? Se eles estão lá, porque é possível. Você está no comando, tá? Mais alguém quer contribuir? Eu acho, posso falar? Por favor. Eu acho que tudo é do nosso, né? Como a estava falando aí, tudo é do nosso dia a
dia mesmo. Esse livro está me surpreendendo bastante. É do nosso dia a dia. É muito difícil a gente colocar em prática, ter a disciplina, né? A gente precisa estar se lembrando sempre da gente orar, é aquilo, né? Orar e vigiar. A gente precisa estar ali com. É claro que a gente não pode ficar neurótico, mas a gente tem que estar sempre assim, com aquela balança, né? O que fazer nessa hora, né? Como eu devo me conduzir. Mas acho que tudo leva a gente no nosso dia a dia para o nosso testemunho diário, né? Cada dia a gente tem uma oportunidade de fazer diferente, de acertar, entendeu? É muito, muito, muito complicado quando nessa questão aqui do ser bondoso, do ser bonzinho, né? O falar o não é muito importante também. Você não vai deixar de ser bom por falar o não, né? É libertador a gente poder falar não para alguém, não com convicção, com clareza, com bondade, sabe? Então, tudo é muito assim da gente, na hora eu acho que é o nosso testemunho diário, né? Eu acho que é o nosso testemunho diário, é aquilo que a gente é colocado em prova diariamente, né? Esse livro ele retrata muito isso, retrata no plano espiritual, mas retrata a nossa aquilo porque ele vem dando os depoimentos dos espíritos que faliram como, né, médiuns aqui na Terra, que faliram nas suas missões aqui na Terra, né? E como que para que a gente se alerte a todos nós, para que a gente não cometa os mesmos erros, né? E faça desse trabalho do aprendizado uma oportunidade bendita de renovação espiritual, né? De aprimoramento íntimo, de um impulsionamento da nossa ascensão espiritual, de alguma forma, mínima que seja, mas um despertar, né? Mas é um embate assim conosco mesmo, diário, na minha opinião, né? A todo instante vigiar e orar mesmo, né? Que esse vigiar e orar são uma representação dos nossos conflitos internos, né? Internos, é aquilo no outro capítulo que a gente está pensando do outro, que às vezes a gente se pega num comentário que não vai levar a lugar algum de alguém, sabe? Aquilo não vai levar a nada. É o cuidado com o que sai da nossa boca, é o cuidado com os nossos pensamentos, e principalmente aqueles, né? Não vou especificar, mas assim, os espíritas que estão trabalhando, estão no trabalho, envolvidos no trabalho mediúnico, né, que vão estar ali também, depois numa reunião de esclarecimento, né, a gente tem que estar muito vigilante o tempo todo, né? E, e acho que isso para todos nós, na verdade, né? Para todos nós. A gente não é privilegiado, de maneira alguma, talvez mais necessitados, né? Tendo a oportunidade, né, de conhecer o Evangelho mais a fundo, um pouquinho, né? Ter mais esse contato, né, com o Evangelho de Jesus, com a doutrina dos Espíritos, mas por necessidade nossa, né? Nossa, necessidade nossa de virar, né? Eu digo que essa encarnação, para mim, é uma encarnação de virada de chave mesmo, sabe? Virada de chave, porque
E agradeço muito aos espíritos que têm me conduzido até aqui, porque quantas e quantas encarnações, né, nós, né, eu não falo por mim, desprezei, né, esses ensinamentos, né, de alguma forma. Sabe, Cris, foi feito aqui em casa na semana passada uma palestra e o Eduardo trouxe o palestrante falando sobre cirurgia espiritual e tal. E hoje a Eduarda falou do sopro, né? E ele tratou disso na palestra também. Sim, sim. E a importância... Aliás, Eduardo, depois você manda para a gente esse resumo que ele falou que ia passar para você, por favor. E aí, ele falou desse tipo de tratamento, né, que é em relação ao sopro, e qual a importância desses espíritos, mas dos médios aqui encarnados, né, de trabalhar dessa forma, como isso é difícil, porque o que está saindo da tua boca, né, literalmente. E agora você citou a mesma coisa, né, e é importante mesmo. Acho que nós somos grandes devedores, né, realmente, os trabalhadores são os grandes devedores, e a gente, às vezes, esquece desses conhecimentos e desses compromissos, né? E nós não podemos esquecer, porque acho que é mais fácil a gente escorregar do que um leigo, sabe? Acho que o ataque, a Eduarda falou, o ataque é mais intenso, né? E a gente, sabendo de tudo isso, esse conhecimento, tem que realmente orar, né? Para conectar e vigiar seus pensamentos, né? Porque senão fica complicado. Muito, muito. Comentar alguma coisa, né? Mais alguém quer fazer algum comentário? O PowerPoint está aí, tá? Ah, você mandou o PowerPoint, né? Bom, se ninguém mais quer contribuir nesse momento, tem algo a contribuir, então eu vou pedir para o Sérgio fazer o nosso encerramento. Então, vamos todos agradecer por esse momento que passamos juntos novamente, em benefício do nosso próprio conhecimento, agradecendo pela saúde, pelos amigos, pela nossa família, pedindo que a gente possa seguir em frente nessa nossa caminhada. Eu vou ler um trecho, o capítulo 12 do livro do Divaldo Franco, SOS Família. O capítulo 12, ele quer dizer a nós, Jesus contigo. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe no museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável.
distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para um mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas bradícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém no edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo edifício se beneficia. Qual a lâmpada ignorada acesa na ventania? Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem ama as diretrizes do Mestre. E, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possa adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagam, a hora do repouso, ora mais uma vez comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, nossas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Joana de Ângeles. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom descanso. Final de semana, um ótimo final de semana para cada um de vocês também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Semana que vem, a gente é no feriado. O que vocês acreditam que seja bom ou não? Tudo bem. Para mim também, tá tudo bem para mim. Para mim também. Tranquilo. Para mim também. Tudo bem. Então, fazendo feriado junto. Se Deus quiser. Perfeito. Boa noite. Boa noite. Boa Até noite. semana que vem. Bom Bom feriado. Boa noite, obrigado. Boa noite.